Graça e paz, igreja. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos abrir as nossas escrituras em Provérbios 3:12. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Irmãos, olha que palavra profunda. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama. Quem aqui nunca foi corrigido por Deus? Que pai não corrige o filho porque quer o bem dele, quer que ele cresça, quer que ele faça as coisas corretas, irmãos? Isso é muito profundo. Deus descreve aqui que realmente Ele é o nosso Pai. Naqueles dias difíceis que temos, porque não entendemos por que as coisas acontecem, é Deus nos corrigindo. E graças a Ele temos paz, temos conhecimento e sabedoria que Ele nos fornece. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, querido Deus, obrigado porque graças a Ti nada tem nos faltado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui reunidos na Sua presença. Que o Senhor possa abrir os nossos corações. Que o Senhor possa usar a Ana, hoje, que vai trazer a palavra, Senhor. Que não seja a voz dela, mas assim a sua, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os pastores que não estão aqui hoje. Que o Senhor possa continuar nos guiando, nos protegendo. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Palmas para Jesus, irmãos. Graça e paz, amém? Boa noite. Irmãos, como está seu relacionamento com Deus? Não só hoje, mas durante esse ano, como foi o seu relacionamento com Ele? A maioria de nós moramos com parentes ou com o esposo, mulher, com os pais, filhos. E sempre tem aquela situação, aquele momento que às vezes a gente está meio emburrado com a pessoa, né? E a gente dá uma ignorada nela. Será que nós estamos fazendo isso com Deus? Às vezes nós ignoramos Ele por conta da correria do dia a dia, do nosso cotidiano, e a gente entra e sai de casa e não lemos a palavra, não oramos, mas Ele continua ali. Eu espero que nessa noite você possa voltar ao primeiro amor, que você possa se entregar a Ele. Hoje o louvor vai estar um pouco diferente, vai ser no telão, mas não deixe de adorar a Deus por conta disso. Entrega o seu louvor e adoração a Ele, amém? Irmãos, abra sua Bíblia em João, capítulo 16, versículo 33. Neste mundo mal, vocês terão dias difíceis, dias de dificuldades, né? Mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Essa semana, alguns dias atrás, eu passei por uma situação um pouco complicada. E foi uma situação que me abalou muito, que me deixou muito triste, me deixou com um pouco de raiva também. E foi uma situação que me deu medo, me deu muito medo da circunstância que aquilo poderia acarretar. E diante daquela situação, no momento que eu estava com os meus pensamentos tristes, eu ainda assim me sentia confortada porque eu tenho a Cristo. E porque mesmo passando por aquilo, eu sabia que Ele não tinha me abandonado, que Ele continuava ali. E eu queria dizer para você que Deus, Ele nunca nos deixou. Nós vamos passar por dias bons, nós vamos passar por dias ruins, mas Ele vai continuar ali. Ele nunca nos deixa. E o fato de eu me sentir confortada, eu tive a certeza de que Ele precisa ser o centro do nosso coração e que independente da circunstância ou independente da situação que nós estivermos passando, Ele está no controle de tudo. Às vezes para nós parece que não tem solução e às vezes não vai ter solução. Às vezes naquele momento você só precisa esperar, se acalmar e deixar que Deus faça a obra dele. Porque Ele continua ali e Ele nunca nos deixa. Então que você possa declarar isso, que o Senhor nunca te deixou, que o Senhor nunca vai te deixar. E a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Quem está feliz hoje? Quem está animado? Amém? O ano está acabando, né? Já estamos aí nos pés de 2022. E esses 2 últimos anos foram anos um tanto complicados por conta da pandemia. Nós não esperávamos, né? Acredito que foi algo que abalou muitas famílias, muitas pessoas. E assim como 2021, nós fizemos planos,
alguns deram certo, alguns se concretizaram, outros não saíram da forma que nós planejamos. E quando o ano vai acabando, a gente começa a se planejar, começa a se organizar já para o ano de 2022. E vai ser da mesma forma, algumas coisas vão dar certo, algumas coisas não vão dar certo, algumas coisas não vão sair da forma que nós pensamos. Mas nós precisamos entender que o nosso plano principal tem que ser Deus, precisa ser a Cristo. Ele é o plano perfeito. É Ele quem tem o controle da situação, é Ele quem sabe da direção, de tudo que nós precisamos fazer. E Ele está ali do nosso lado, independente da situação, independente do ano, ou de como você vai fechar esse ano. Deus precisa ser a nossa esperança, nós precisamos ter esperança e nós precisamos viver pela fé também. Nós precisamos praticar um pouco de fé. Então, que você possa viver isso, que você possa viver mais pela fé, que você possa acreditar mais em Deus, entregar mais a sua vida a Ele, deixar que Ele tome o controle da situação e que você não deixe de ter esperança. Amém? Graça e paz, igreja. Amém? Pode se assentar. Nossos pastores não estão. E nós já estamos com muita saudade, não é verdade? Um domingo a gente já sente falta. É diferente. Isso é natural. Eles são os nossos pastores, são as pessoas que cuidam de nós e nós temos um carinho muito grande. E nós percebemos o tamanho da responsabilidade que tem sobre a vida deles, não é verdade? Então, a minha oração hoje é que o Espírito Santo me use. Estou aqui para servir a Deus. Eu creio que a palavra de Deus ela não volta vazia e é Ele quem vai falar aos nossos corações. Deus, Ele usa as pessoas, Ele usa os nossos pastores, você, cada um de nós que está aqui, e vai me usar também, amém? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, separou algo para o Senhor, para a obra de Deus, segura aí, nós vamos orar, entendendo que tudo vem dEle e que nós só devolvemos a Ele, amém? Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante da Tua presença todos aqueles que irão dizimar e ofertar. E eu coloco também aqueles que têm o desejo e por enquanto não estão podendo. Deus, que o Senhor abra portas, que o Senhor dê empregos aqui, Deus, para aqueles que estão clamando. Que o Senhor conhece o coração de cada um aqui, os desejos, as necessidades. Nós entendemos que o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor é um Deus que não deixa nada faltar, que tudo o que precisamos está no Senhor. E nós agradecemos, Deus. Nós te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe, pode depositar aqui, amém? Vai parecer que eu estou um pouco acelerada, mas é porque Deus colocou tanta coisa no meu coração e eu queria poder falar tanta coisa e não vai dar tempo. Hoje a palavra chama o poder da observação. Nós hoje vamos abrir os nossos olhos e observar a nossa vida. O poder da observação. Abra sua Bíblia em Mateus 6:26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Observem as aves do céu. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu quero apresentar para vocês um homem. Acredito que a maioria aqui conhece, mas se você foi como eu na escola, não gostava muito dele, não. Esse aqui, ó, conhece? Esse daqui é o Galileu Galilei. Ele foi um astrônomo, físico, engenheiro, pai da física moderna, pai do método científico e pai da ciência moderna. Ele levou 2 meses para inventar a luneta astronômica para observar a Lua. Pensa comigo, gente. Naquela época, eles acreditavam ainda que a Lua era uma esfera perfeita. E aí ele duvidou daquilo. Ele observava a Lua. Pensa, alguém criando, eu vou criar alguma coisa para eu poder olhar mais de perto, para eu poder observar. E aí ele cria uma luneta e olha e vê que a Lua não era perfeita. Ele não se deixou enganar pelaquilo que os olhos dele estavam vendo. Ele
realmente realizou muitos experimentos e observações importantes que mudaram a forma de ver os objetos ao nosso redor e até mesmo no universo. Muitas invenções foram feitas através da observação. E olha que interessante, Jesus falando, observem as aves do céu. Jesus, em toda a palavra dele, ele nos ensina a observar todas as coisas. Inclusive, ele também ensina a observar a volta dele. Ele disse que haveria sinais, não é verdade? E ele fala assim, olha, presta atenção, quando eu voltar vai acontecer assim, vai ter muitas guerras, pai matando filho, enfim, tem uma lista lá e a gente pode ver isso. E ele fala, observe tudo, olhem os sinais. E às vezes a gente pensa assim, temos uma mentalidade meio preconceituosa com essas pessoas do passado. Às vezes nas nossas conversas é assim, nossa, naquela época não tinha isso, naquela época não tinha aquilo. Nossa, eu não sei como eles viviam sem isso. A gente despreza achando que essas pessoas do passado não tinham muitos recursos. E elas realmente não tinham o que a gente tem hoje? A internet. Mas é exatamente por isso que elas se tornam tão extraordinárias, não é verdade? Sem os recursos que a gente tem hoje, olha só o que essas pessoas fizeram no passado. Elas têm sua importância. De fato, elas não tinham internet. A internet facilitou muito as nossas vidas. Hoje a gente procura por uma informação, digita lá, e está lá, assim, tipo, num passe de mágica. Isso é fascinante. Isso é genial também. Então, eu não estou aqui para falar mal da internet e exaltar só os antigos. Mas vocês já repararam que tudo o que nós vamos estudar hoje e pesquisar, até mesmo para criar algo hoje, nós temos que buscar referências no passado e do passado? Quem aqui está fazendo faculdade? O Zé, o Otávio se formou, né, esses dias, legal. E não é assim? Você estuda, não são coisas criadas hoje, não é verdade? Não são informações de hoje. Algumas são, mas a maioria não vem do passado. A gente tira referências do passado. O passado tem um poder que não podemos menosprezar. Ele tem um peso, ninguém pode apagar o passado, ninguém tem esse poder. Na verdade, Deus ele tem todo o poder de fazer o que Ele quiser, mas por algum motivo, Ele não permite que os seres humanos voltem ao passado e apaguem o passado. Não é verdade? E eu não estou falando besteira não, você pode olhar em toda a Bíblia, você não vai ver que está escrito que o passado é apagado. Eu tenho várias referências, quem quiser depois pode pegar aqui comigo, mas a gente vai ler só uma. Abra sua Bíblia em Isaías 43, 24. Eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Quando a gente fala assim, que Deus ele apagou o nosso passado, está falando dos nossos pecados, das nossas transgressões. Deus ele apaga os nossos pecados no sentido de que Ele não se lembra mais ou Ele vai ficar atacando na nossa cara. Sabe a coisa que a gente faz, ser humano? A gente só espera, a gente fala que perdoa, mas se a outra pessoa faz um negocinho, a gente fala, ah lá, tá vendo? Eu sabia, igual aquela outra vez. Você fez aquilo idêntico. A gente faz isso, né? Mas Deus não. Ele não nos imputa esse pecado se houver arrependimento em nós, amém? Deus, ele apaga todo o nosso pecado, mas o passado, ele não é apagado. Quer uma prova? Quantos aqui tiveram vários arrependimentos de seu passado? Tem alguém aqui arrependido de alguma coisa que fez na vida? Eu acredito que todos nós, não é verdade? E quantos aqui sabem que Deus já te perdoou? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. E é verdade, Deus ele nos perdoa. Só que o nosso passado está lá.
As pessoas que participaram do seu passado, do meu passado, elas esqueceram? Tiveram um apagão assim na mente? Não. Quantos aqui colheram consequências desse erro do passado? Não mudou nada. Acontece que Deus, Ele perdoou, mas o pecado permanece. O passado permanece. Assim como nós não sabemos do futuro, não temos o poder de voltar e consertar tudo. Mas o passado, ele tem um poder importante. Não despreze ou diminua a sua história. Não despreze ou diminua o seu passado. Por mais que tenha sido terrível, horrível, não despreze o teu passado. Tá, mas e agora? Eu sei que eu não posso mudar o meu passado, já foi, eu sei que eu estou perdoado. Mas o que eu posso fazer para viver hoje? Como eu posso viver hoje, então? Eu separei aqui algumas observações que a gente precisa fazer em nossa vida. Isso daqui, gente, tem que ser diariamente. Nós sempre precisamos parar e refletir, observar, analisar. E a primeira observação que precisamos fazer é a observação da lei da semeadura. Essa é uma lei universal, ninguém escapa dela. Você tem o poder de escolher o que plantar, o que quiser. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é iminente. Espera que ela venha. E às vezes você nem sabe o que vai colher. Se você plantou coisas boas, virão coisas boas. E ainda assim você não sabe quais são essas coisas boas. Se você plantou coisa ruim, é iminente. É lei, é uma lei que rege aqui, a terra. Abra sua Bíblia em Gálatas 6, 7 ao 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que você tem colhido? O que eu tenho colhido? Vamos parar e observar o que temos plantado? Eu vou dar um exemplo aqui. Nos relacionamentos, o que você tem colhido? Como você tem se comportado com a sua família? Jovem que está aqui, que está me assistindo, você grita com seus pais? Se acha melhor? Acha que eles não sabem de nada, tudo que eles falam, vira o olho e é daquele jeito? Nossa, meu pai e minha mãe é muito careta, está atrasado, eu não sei a gíria, gente, eu não sei. Eles não sabem. E às vezes você tem até vergonha deles. O que o homem plantar, isso colherá. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era adolescente, a minha mãe me obrigava. Eu estou fazendo assim, porque era assim que eu me sentia, tá? Quando eu era adolescente. Ela me obrigava a trabalhar com ela, a limpar um lugar onde ela trabalhava. E ela me levava lá. Ela fazia faxina e eu odiava, eu tinha raiva de estar lá naquele lugar. Eu era uma adolescente muito preguiçosa, vocês não têm noção. Novidade, né? Adolescente ter preguiça. Eu odiava estar naquele lugar. E tinha até vergonha de fazer o que minha mãe estava fazendo. Teve um dia que eu e minha mãe brigamos feio. Ela disse para eu limpar algo que eu nem me lembro mais. E aí eu disse que estava cansada e queria ir embora. Foi quando ela me disse: filha, como você vai aprender a limpar um banheiro, a fazer um café, se você não quer aprender aqui comigo? Sabe o que eu respondi para ela? Gente, isso me emociona assim um pouco. Toda vez que eu toco nesse assunto, porque foi um aprendizado muito grande. Eu respondi assim para ela: eu nunca vou fazer isso. Eu vou estudar para nunca ter que ser igual à senhora. E eu falei aquilo com raiva, com ódio, porque eu não queria estar aquilo, mas eu nem pensei. O que veio na minha mente, no meu coração, aquela raiva tomou conta de mim e eu falei. Pois bem, alguns anos se passaram, eu comprei uma moto, eu tinha 20 e alguns anos, nem lembro mais, assim, 20 e pouquinhos anos, e minha mãe andava de bicicleta. E ela tinha dores nas costas. Às vezes ela me pedia para eu ir buscar ela no trabalho, e eu ia.
Mas na maioria das vezes eu ia reclamando. Eu ia falar, nossa mãe, todo dia. Ou quando às vezes ela demorava um pouco mais limpando lá e eu esperava, acho que nem 5 minutos, eu já achava aquilo péssimo. Tá. Pois bem, mais alguns anos se passaram, eu com 31 anos, presta atenção que estou falando de anos, eu com 31 anos, isso foi ano passado, tá? Vai vendo. Fui trabalhar em um local maravilhoso, sério, eu não estou aqui para falar do lugar, o lugar era realmente maravilhoso, a patroa era incrível, não tenho do que falar do lugar. Mas lá, a gente fazia de tudo, e eu também fazia de tudo, inclusive limpar banheiro. E no primeiro dia que eu coloquei os meus pés lá, adivinhe de quem eu lembrei? Da minha mãe. E aí, os meus horários, muitas vezes não batia com o Edson. Eu tinha que trabalhar. Às vezes, eu pegava a bicicleta da minha mãe emprestada e ia trabalhar. E quando não dava, adivinhe para quem eu ligava para ir me buscar? A minha mãe. E sabe o que é irônico nisso tudo? Ela ia. Ela nunca reclamou. E sabe o que é pior? A pior das ironias ainda? É que a crente era eu. Ela nem crente é. Meus olhos foram abertos ali. No momento que eu pisei naquele trabalho e eu tive que limpar o banheiro, eu me senti como Davi. Sabe quando Davi pecou, matou Urias lá e adulterou com Batseba, e ele não enxergava o pecado, e aí teve que vir um profeta contar uma história para ele, e ele... Essa pessoa sou eu que pequei? Pois bem, eu me senti daquela forma. Eu não enxergava isso. Eu limpei muitos banheiros antes desse emprego, mas eu não me lembrava, não me recordava desse trabalho. O que o homem plantar, isso também colherá. Não podemos pensar assim no Deus vingativo. Às vezes a gente pensa assim, né? Vai, Deus castiga. E às vezes a gente acha que Deus é assim, Ele está lá em cima falando, você fez isso com sua mãe, beleza, espera que a sua vez está chegando, e aí Ele lasca o chicote na gente. Não, não foi isso. Deus não é um Deus vingativo, Ele não fica esperando a gente vacilar. Não foi Deus quem planejou isso para mim. Eu plantei e eu iria colher de qualquer forma. Anos se passaram e eu colhi. Mesmo assim, Deus, em seu amor, em sua sabedoria, Ele me fez abrir os olhos, e aí eu entendi por que minha vida ficava dando voltas e voltas e voltas, era por conta do meu pecado. E Deus foi tão bom, que Ele abriu os meus olhos. Ele falou, filha, está na hora de enxergar. Gente, será que não está na hora da gente enxergar o porquê nós colhemos tantas coisas? Está cansado de colher algumas coisas na sua vida que você nem entende? Não sabe por que está vivendo dessa maneira? Observe o teu passado. Observe a tua vida. Mude hoje as tuas atitudes. Mude agora, gente, porque, olha, eu demorei, hein? E aí depois a gente quer que Deus faça coisas extraordinárias na nossa vida, assim, ó, não passe de mágica, tudo muito rápido. Deus, mas eu estou orando. E a gente, no pecado, no erro, por tempos e tempos. Eu falei aqui de filhos, eu sei que isso é meio pesado, mas é verdade, é vida real. Quando a gente é adolescente, né? Quem nunca? Quem não tem arrependimentos aqui? Tá, eu falei aqui de filhos, mas como anda o seu relacionamento conjugal? Pensa aí, observa. Quando foi bom? Quando tinha aquele romance, aquele amor, aquele carinho, aquele respeito, toda aquela coisa mágica de filme, novela mexicana. Quando foi desse jeito? Quando foi bom? E quando ficou ruim? Observa. Tudo começa na observação, gente. E não é observar o outro, é observar a si mesmo. O que você pode fazer para mudar a sua vida hoje?
para que ela possa correr, para que possa andar, para que as coisas possam ir da maneira que você deseja, que o teu coração deseja. O que você, não o outro, pode fazer hoje. Como é você como esposa? Como é você como esposo? Você, mulher, só sabe gritar? Você, marido, só sabe reclamar? Ah, mas eu só grito porque ele reclama. Ah, mas eu só reclamo porque ela só grita. É um ciclo. Alguém tem que mudar, não é verdade? Alguém precisa mudar. Precisa fazer alguma coisa, senão vai ficar nisso. O povo no deserto passou 40 anos, era só para passar alguns dias. Eles passaram 40 anos porque estavam ali no mesmo erro, dando voltas e voltas. Amém? Falei um pouquinho aqui sobre filhos, sobre marido e mulher. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 33. Nós vamos falar agora sobre amizade. O que podemos observar nas nossas amizades? As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem um ditado que fala assim, ó, me diga com quem tu andas. A maioria conhece, né? É ditado, isso não é versículo, mas é uma verdade. As más conversações corrompem os bons costumes. E nós falamos aqui, muitas vezes, que nós temos que ser maduros, fortes, pessoas de opinião, pessoas que não se deixam levar pela cabeça dos outros. E é verdade, temos que ser. Só que o fato é que nós, seres humanos, somos totalmente influenciáveis. Eu tinha separado aqui uma pesquisa científica falando a respeito disso, mas não vai dar tempo. Mas nós, de fato, seres humanos, somos totalmente influenciáveis. Eu vou usar o exemplo aqui, vou usar as mulheres. Mulher que está aqui hoje, essa noite, que está me assistindo. Você põe uma roupa de ficar em casa, como você se comporta? Você está na sua casa, você está de roupa. Você coloca uma roupa e fica em casa, como você se comporta? Nossa, não faz nem sentido eu perguntar isso. Como assim, gente? Eu não penso se eu colocar uma roupa eu vou me comportar, eu só coloco. Não faz sentido essa pergunta. Verdade, não faz mesmo. É automático. Não estou entendendo. Mas, mulher, quando você coloca aquela roupa de secretária executiva, pensa, aquela saia, aquele salto, você põe aquele brinco, o batom, como você se comporta? Primeiro você se sente poderosa, não é? Se sente maravilhosa, linda. Lacrou, coloca lá nas redes sociais. Hoje eu estou um nojo. Não é? Gente, eu sou mulher. Não é assim? Nem todas colocam lá isso. Mas a maioria sim. Se a gente se deixa influenciar por uma roupa, que dirá por coisas maiores, não é verdade? Gente, somos totalmente influenciáveis. As más conversações corrompem os bons costumes. Os homens também, só que talvez não com roupa, mas com carro, sei lá, tênis. Não sei, o que os homens podem dizer aí? Tantas coisas que podem influenciar, né? Quando se trata dos nossos comportamentos, da nossa carne, da nossa maneira de viver, Deus fala para a gente fugir da aparência do mal. Sai correndo. Cuidado. Não é para a gente parar de existir, parar de conversar com ninguém, não é isso. Mas não é para conviver. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Não é para trazer para dentro da sua vida. O que você tem ouvido, o que você tem visto que te influencia tanto? O que tem entrado, o que tem gotejado ali, ó, pim, pim. Você fala, não, nada a ver. Eu não ligo não, eu não vou mudar por causa disso. E está ali todo dia. Pim, pim, pim. Gotejando, uma hora transborda. Água mole em pedra dura. Hoje eu estou cheia de ditado, né? Jovens,
novamente. Ixi, eu acho que Deus quer falar alguma coisa, hein? Você acha que as coisas que os seus colegas fazem, ou a maneira que eles vivem é legal, é maneiro, é da hora, é fera? Sei lá, o que pode ser, que gíria pode usar agora. E tudo que você quer tudo que você quer fazer é estar perto deles, se vestir como eles, andar com eles, ter o corte de cabelo igual ao deles. Eu convido a você a observar melhor. Observe a vida deles. Não vai indo assim igual uma manada, assim, não vai indo na onda, assim, tão fácil, tão de graça. Observe, mas observe a vida real, não aquela que eles mostram nas redes sociais. Observe as consequências do comportamento deles. Observe o fim, observe aonde aquela atitude vai levar. Nem tudo é o que parece ser. Honra teu pai e tua mãe. Quer viver por muitos anos? Não quer morrer cedo? Honra teu pai e tua mãe. Amém? Uma outra observação que a gente precisa muito, muito, muito fazer na nossa vida é com relação ao dinheiro. Todo mundo aqui já sabe que dinheiro não é mal, o reino de Deus é a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas, mas mesmo assim, ainda hoje é uma confusão na nossa mente com relação ao dinheiro. E muitos de nós, às vezes, assim, nos sentimos assim, que é até pecado desejar melhorar de vida, se alegrar quando conquista alguma coisa. Olhem esse versículo, não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês. Se quiser anotar, Deuteronômio 8, 17 ao 18. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Prestaram bem atenção no que a gente acabou de ler? Aqui não está falando que não é para a gente juntar riquezas. Está falando que não é para achar que o mérito é todo nosso. Está dizendo que o Senhor dá a capacidade de produzir riqueza. Você tem a capacidade, eu tenho capacidade de produzir riqueza. Calma, não me julguem. Eu vou concluir o meu raciocínio. Isso daqui fica bem claro. Vamos supor que a gente não lesse a primeira parte do versículo, mas só a segunda. Eu vou ler para vocês. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. É Deus quem dá, ponto. Quer mudar de vida financeiramente? Lá em Provérbios 6 fala assim, observe a formiga. Observe a formiga preguiçoso, observe, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Observe o que acabamos de aprender aqui com as formigas. Está falando para a gente observar as formigas e o que a gente acabou de aprender aqui com as formigas. Que a vida tem seus ciclos e precisamos nos preparar. Que estabilidade não existe, não aqui nesse mundo, tá? Um dia é verão, o outro dia é inverno. Tudo pode acontecer. Um dia você está bem financeiramente, outro dia você não está. Alguém aqui já esteve muito, muito bem financeiramente sempre? Ninguém levantou a mão. Olha que interessante. Está falando aqui, ó, ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Formiga não precisa de alguém para falar assim, ó, vamos, o inverno está chegando, vamos trabalhar, vamos. Não. Nós devemos ser assim, pessoas pensantes, que raciocinam. Gente, o esquema é simples. Quer que sobre dinheiro? Às vezes a gente ora tanto para Deus, né, falando sobre dinheiro. Mas o esquema é muito simples. Poupe,
Não gaste mais do que ganha. Gaste bem e invista. Não é assim? E a gente ora tanto por um milagre. Viva assim e vai melhorar. Eu não vou garantir que aqui ninguém vai ficar rico. Eu não estou garantindo isso. Mas eu garanto que muita coisa melhora. Faça isso. Amém? Tá bom. Aprendi. Sei que Deus me dá capacidade, que a honra e a glória é toda dele, que é o mérito dele, que se eu for atrás, se eu estudar, se me esforçar, ele me dá essa oportunidade de produzir riqueza. Mas, Ana, eu danei tudo. Eu já estourei o meu cartão, já me endividei, não sei o que fazer. O que fazer? Se acalma, pare, observe, não fique focado no problema, porque isso só vai expandir. Foque na solução, o que dá para ser feito. Busque conselhos com pessoas que podem te ajudar, não com pessoas que estão aí também arrasadas financeiramente. Mas uma coisa eu te garanto, isso não é um beco sem saída, não é algo que não tenha solução. Às vezes o que você vai precisar é de tempo, calma e paciência. Tudo vai dar certo. Deus, em sua infinita misericórdia, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, Ele nos ajuda. Amém? É só isso. Acalma teu coração, vai dar certo. Peça perdão, fala: Deus, eu não administrei direito e eu preciso de ajuda. Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar. Amém? Enquanto uns pensam que dinheiro é até maldição, não, eu não posso ter, outros já pensam que bênção é só dinheiro, que tem que ter mesmo, que tem que correr atrás, que tem que acontecer. E aí a gente usa aquele versículo: eu posso todas as coisas que me fortalecem, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir conquistar, eu vou comprar meu avião. Abra sua Bíblia aí em Filipenses 4:10. Gente, nessa situação aqui, Paulo estava preso e os irmãos de Filipos, eles estavam ajudando ele com ofertas. E ele diz assim: alegram-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Aqui está falando que o pessoal estava ofertando a ele. Estava demonstrando o carinho com ofertas. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Perceberam? Tudo posso naquele que me fortalece é poder passar por tudo, tendo muito, tendo pouco, e mesmo assim permanecer na presença de Deus. Será que se um dia eu passar fome, vocês me verão aqui nessa igreja agradecendo a Deus? Ou será que se um dia eu ficar milionária, comprar o meu jatinho, vocês me verão aqui nessa igreja agradecendo a Deus? Está vendo? A questão não é não ter ou ter, a questão é permanecer. Paulo, ele passou por todas as coisas e ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos fortalece em qualquer situação e nós precisamos permanecer nele, amém? Não podemos voltar ao passado, não podemos apagar. Não podemos viver prostrados, culpados, derrotados diante do nosso passado. Diz assim comigo: o meu passado não é meu inimigo. O meu passado é apenas um professor. Ele é quem perdoa os nossos pecados, sara todas as nossas feridas. Precisamos parar e pensar, observar que Deus usa tudo ao nosso redor para nos ensinar. Ele usa a natureza, Ele usa o irmão, Ele usa tudo.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que tudo vai dar certo. É que tudo vai cooperar e te ajudar no final. Mesmo que se a gente vacilar, Deus, na sua infinita bondade, vai nos ajudar e a enxergar um aprendizado nisso, amém? Deus, Ele é fiel, irmãos. Eu não sei se enquanto eu falava, tem alguém aqui com o coração angustiado, pensando, nossa, mas ela não faz nem ideia do meu passado. Não se envergonhe. Deus, Ele apagou todo o teu pecado. Talvez você ainda esteja colhendo algumas coisas, mas paciência, permaneça, vai passar. Depois que a gente colher todas essas consequências, vai vir bênçãos, vitórias sobre a sua vida. Deus, Ele é misericordioso, Ele nos dá uma nova chance, amém? Você é filho, você é filha. Gente, receba isso, nós fomos resgatados das trevas para a luz. E nós fomos adotados como filhos e filhas de Deus. O passado já não pode mais nos condenar, porque Deus, Ele nos deu uma nova chance, amém? Tem algum visitante aqui em nosso meio? Levante a sua mão, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Fica com a mão levantada só um pouquinho, que você vai receber uma lembrancinha da igreja. Vou passar o recado agora para vocês. Dia 26, agora, domingo, no dia 26, será o domingo especial de Natal. Só terá o culto à noite, às 19 horas. E no dia 2, também, só à noite, o culto apenas à noite. E a célula, só ano que vem. Aí a gente vai avisar certinho a data para vocês quando irá retornar. O culto da virada, pessoal, a gente está esperando as pessoas darem seus nomes, tá? Quem tiver interesse de participar, passar a virada aqui, é só você dar o seu nome para Rosa, ela não está aqui, né? Ela veio de manhã. Para a irmã Iraci, que também não está, mas temos a irmã Regina, está ali no fundo. Ou você pode passar para mim também, tá bom? E é isso. Temos também alguns recados aqui do telão. Participe do Quilo do Amor. Traga o seu quilo aqui. Muitas pessoas têm precisado. E a igreja, ela precisa cumprir com o seu papel de ajudar os necessitados. Temos também o curso de integração, falar com a nossa pastora Fatinha. E temos o culto aos domingos, às 9 e às 19 horas. Amém? Pode se colocar em pé, nós vamos orar. Orar pela nossa família, orar pelas crianças. Vai com essa palavra no teu coração. Vai pensando que o teu passado, ele não está ali para te condenar, para te acusar, mas que ele te ensina muita coisa. Vai pensando que, por que eu tenho vivido dessa maneira? Por que eu tenho colhido certas coisas? Observe a vida. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso. Deus, obrigada pelas nossas famílias. Que o Senhor possa nos proteger, nos guardar. Livra do homem mau, da mulher má. Arranca de nós tudo que não vem de ti. Que o nosso coração seja um coração quebrantado, disposto a ouvir e a obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe todas as famílias que estão aqui. Nós rejeitamos, Pai, tudo que não vem de ti, tudo que vem para destruir o nosso lar. Em nome de Jesus, guarda as crianças, Senhor. Guarde a saúde de cada uma delas, que elas cresçam debaixo da proteção da tua mão, em nome de Jesus. Abençoe também os nossos pastores, Senhor. Eles estão lá, que o Senhor os traga de volta na tua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada porque eu me senti muito bem recebida aqui, tá bom? Você pode ir em paz. Amém.